Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais le bien qu'on m'a fait, nul le mal que tu sabes me negar. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est bélier, balayé, oublié. Je ne m'en fous du passé avec mes souvenirs. Bonjour! Então, pessoal, como vocês podem observar esse clima maravilhoso e romântico em que nós nos encontramos neste momento, né? Então vocês já podem imaginar qual será o nosso próximo assunto. Non, je ne regrette rien. Tu n'es bien que m'a fait nullement. Isso mesmo que você está pensando. Nós hoje vamos começar a estudar sobre a Europa. Já podem sentir os ares parisienses, o romance no ar. Carmen Joie, aujourd'hui, comme avec toi. Então, pessoal, já vai pegando aí teu lápis, tua borracha, tua caneta e tua apostila para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo. Pois bem, como vocês sabem, nós ainda estamos passando por um período de isolamento social, então nós vamos dar início à nossa segunda unidade, infelizmente ainda de forma remota, né? Mas saibam que nós estamos sempre tentando nos reinventar e oferecer o melhor para vocês. Então tomem todas as medidas protetivas necessárias, tá certo? Então nós vamos falar aí sobre o continente europeu, tá certo? Vocês vão encontrar esse assunto no capítulo 1, também no tópico 1, onde nós vamos trabalhar hoje os aspectos gerais da Europa. Como vocês sabem, a Europa ela vai ser conhecida como o Velho Mundo, né? Devido à sua grande história e ter participado aí da descoberta de outros continentes, promover aí um grande processo de colonização, né, e ter aí uma expansão e promover o desenvolvimento de outras culturas, né? Claro que isso ocorreu devido ao processo das grandes navegações, quando nós temos aí a primeira fase, né, do capitalismo, como vocês bem sabem, no período do mercantilismo, onde os países que compõem a Europa, eles tiveram aí a necessidade de buscar novas especiarias, novas mercadorias para poderem aí comercializar na Europa. Então, vocês sabem que eles foram responsáveis aí por encontrar a América, né? Não de forma intencional, a intenção era procurar uma rota mais rápida e mais segura para a Ásia, mas chegaram aí acabaram encontrando a Europa. Perdão, a América, né, gente? Então, assim, vocês veem que o capitalismo, ele nasceu na Europa. Hoje a gente tem o país mais capitalista do mundo, e responsável pelo seu desenvolvimento os Estados Unidos, mas nós temos, né, a Europa como berço do capitalista. A maioria dos países da Europa são capitalistas, né? Onde nós tivemos aí o Velho Mundo, né? Porque muitas coisas da nossa história, da história da humanidade, ocorreram na Europa, né? Nós tivemos duas grandes guerras nesse continente, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Que foram importantes, que vocês estudam, nós estudamos até hoje,
e causa aí vários impactos, né? Na nossa história, estamos sempre estudando, né? Nós nos tornamos capitalistas, nós vivemos num mundo globalizado, nós vivemos no mundo industrializado devido a esse desenvolvimento europeu mesmo. Então nós temos muitos resquícios da história da Europa, né? Do continente aí europeu. Então a nossa foi berço, né? Da primeira, da segunda, terceira revolução industrial, né? Então assim é um continente muito importante, com países muito importantes. Nós sabemos que a expectativa de vida das pessoas que vivem nesse local é altíssima, porque os países eles são países de primeiro mundo, né, ou países desenvolvidos, onde nós vamos ter serviços básicos que são oferecidos para a população com uma qualidade enorme. Então, todas as pessoas que moram nesse local vai ter direito ter uma educação de qualidade, seja ela rica, seja ela pobre, né? É isso que quando eu falo sempre nas aulas a vocês, é oferecer essa educação com a mesma infraestrutura, acesso ao material didático, o mesmo tipo de formação, tá? Para todos os profissionais, daí por diante. Uma saúde pública de qualidade. Alguns, né, desses países não têm saúde pública, não tem um sistema público, mas a maioria deles já tem, né, saúde pública oferecida de graça para a população, uma infraestrutura sem tamanho das rodovias, países, né, que são interligados por metrô, onde não precisa aí necessariamente de um avião. Eu tive um professor que, inclusive, ele estava na França, pegou um metrô e foi parar na Rússia, em Moscou, né? Então, vemos o grande grau de desenvolvimento que a Europa ela possui, né? Os seus portos, né? Basicamente a Europa ela ser circuncidada, né? Ser quase totalmente cercada por água, então a gente vai ter um grande desenvolvimento dos seus portos, grandes indústrias que vão sendo exportadas para outros locais também, certo? Então, como vocês podem observar aí, a Europa ela é formada por 50 países. A maioria desses países não tem uma grande extensão territorial, né? A Europa ela tem grandes países, grandes nações, no sentido nem territorial, mas no desenvolvimento político e econômico, quando nós já estudamos aí a divisão política, né, do mundo. Nós estudamos a ordem mundial e vemos que temos vários países com uma grande hierarquia de poder, como por exemplo a França e a Alemanha, né, são potências, como temos também o Reino Unido, né, em especial o país da Inglaterra, porque o Reino Unido não é apenas Inglaterra, né? Vamos ter Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte, tá certo? Então, vamos ser formados aí por 50 países. Dentre esses 50 países vão ter os países grandes, né, as grandes nações, e vão ter aqueles países que são micro nações, como por exemplo o Vaticano, como o Luxemburgo, tá? Eslováquia, vários outros são micronações, vamos dizer assim, porque são pequenos, certo? O continente europeu ele está totalmente inserido no hemisfério norte, certo? Ele está totalmente no norte, mas ele vai ter uma parte vai ser dividido entre os hemisférios leste e oeste, né? Como vocês podem observar, ele está totalmente aqui inserido na porção do hemisfério norte. Contudo, nós vamos ter aqui uma divisão. Uma porção vai estar aqui no leste e outra porção vai estar no oeste. Também, pelas condições, né, pela observação do mapa, nós podemos observar que esse continente ele está em duas zonas climáticas, a zona climática temperada e polar
ártica, tá? Então a gente observa que nós vamos ter climas aí mais amenos, mais frios nessa região, tá? Vejam só, a Europa, ele hoje, né, o seu continente, ele não é coeso. A gente não vê uma grande extensão de terra, né, como a gente pode observar, por exemplo, na Ásia, o maior do mundo, o maior continente do mundo, continente americano, segundo maior continente do mundo. Então, a gente não tem aquela coesão, né, aquela distribuição compacta de um continente e de países. Tá? Então, a Europa ela tem apenas 10 milhões de quilômetros quadrados. Né? Isso vai corresponder a apenas 7% de todas as terras imersas do mundo. Tá? Então, a Europa ele vai ser um dos menores, né? É o menor continente em porção continental mesmo, mas em relação à economia política, né, vai ser aí um grande continente. Tá? É importante nós sabermos os seus limites. Tá? O continente europeu ele vai ter sua fronteira, né, internacional leste, os Montes Urais, tá? Onde vai ficar lá na Rússia, onde vai fazer a divisão entre o continente asiático e o continente europeu, e ao oeste nós vamos ter o Oceano Atlântico banhando aí esse continente. Vejam só, tira uma teoria de que a Europa é uma península do continente asiático. Pois bem, o que é uma península? É quando eu tenho uma porção de terra e essa porção de terra ela é circuncidada, ela é cercada parcialmente por água, certo? Parcialmente por água do oceano, contudo uma parte ela vai ser ligada ao continente, por isso que não chega a ser uma ilha, tá? Vai ser uma península. Então nós temos uma porção de terra onde vai ser circuncidada por água, porém nós vamos ter uma parte ligada ao continente a partir de um istmo. E quando nós vemos a geografia da Europa, nós vemos realmente que parece que ela é uma península da Ásia. A gente vê, né, a Ásia bem grande ali pegando a Rússia, o istmo colando a península, né, a Europa, a Ásia. Então teria se chamado o seguinte de a Europa ser uma península da Ásia e é chamada até por alguns especialistas de Eurásia. É muito importante. Por que Eurásia? Porque nós vamos ter a Europa como se fosse uma península do continente asiático. Então, nós vamos ter a península, mais uma vez, uma porção de terra circuncidada de água, parcialmente circuncidada por águas, ligada ao continente. Ok? Então, por isso que nós vamos ter essa discussão, nessa questão da Eurásia. É muito importante nós sabermos isso porque isso é fruto de grandes atividades geológicas. Tá? Muitas atividades geológicas, intensidades geológicas, foi responsável pela formação do continente europeu. Né? Então, até hoje, o continente europeu ele é berço de grandes intensidades geológicas, porque nós temos placas tectônicas, e essas placas tectônicas, como você já sabe, elas estão em constante movimento convergente, uma sempre batendo na outra. Então, por isso que a gente vai ter muito terremoto, a gente vai ter grandes elevações nesse continente, como os Alpes Suíços, os Montes Urais, e daí por diante, gente. Vejam só, nós vamos ter também um extenso litoral, como vocês sabem, né? Como acabei de falar, por ser uma península, grande parte do continente ele vai ser circuncidado por água. A partir daí nós vamos ter o Oceano Atlântico, tá banhando a oeste, mas nós vamos ter também golfos. Tá? Nós vamos ter outros mares que ficam internos dentro do continente europeu, como vocês podem observar no slide, tá certo? Nós vamos ter o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Adriático do Norte, o Mar Báltico, o Mar da Noruega, o Egeu, o Mar Cáspio. Então todas essas águas eles ficam ali
circuncidando, né, o continente europeu na sua porção norte, perdão, na sua porção sul, e alguns deles, como por exemplo o Mar Cáspio, são dentro do próprio continente, né? Como eu já tinha falado anteriormente, nós vamos ter climas frios nessa região, porque nós estamos perto do polar ártico, no clima polar ártico, e um clima temperado, tá certo? Às vezes o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico eles congelam devido a essas baixas temperaturas, e o país que mais sofre com baixas temperaturas vai ser a Rússia, tá? É importante nós sabermos também que o continente europeu, além de ele ser tido, né, como a península da Ásia, ele é cheio de outras penínsulas, ou seja, porções de terras que vão ser aí, que vão para fora, né, do continente, vão ser circuncidadas, mas ainda assim vai ser ligado ao continente europeu por um istmo. As principais delas, nós vamos ter a Península Escandinava, onde a gente vai ter aí localizada a Noruega e a Suécia. Nós vamos ter a Península Jutlândia, onde a gente vai ter a Dinamarca. Então vai ter a Dinamarca circundada por água e ligada ao continente. A Península Ibérica, que é a mais conhecida, e nós conseguimos ver mesmo, né, que é uma península, porque a gente tem Portugal e Espanha, os dois circulados por água em um pedacinho, ou seja, ligado a um continente, um istmo, né? A Itália é o maior exemplo disso, né? A botinha, nós vamos ter aí a Península Itálica, onde vai estar localizada a Itália, tá? E vamos ter a Península Balcânica ou dos Balcãs, onde nós vamos encontrar a Bulgária, a Croácia, a Bósnia, a Herzegovina, a Sérvia, a Montenegro, a Turquia, a Grécia, a Albânia. Então vejam só, com uma grande diversidade, uma grande quantidade de países. Além disso, nós vamos ter a presença de várias ilhas nessa região, pessoal. Tá? Nós vamos ter a Grã-Bretanha, a mais importante, tá? Que ela vai ficar no Oceano Atlântico, onde a gente também vai chamar de arquipélago britânico, onde nós vamos ter as ilhas da Grã-Bretanha e da Irlanda. Aí ainda vamos ter o arquipélago dos Açores, que vai ser formado pela ilha da Islândia. No mar Mediterrâneo, nós vamos ter as ilhas da Sardenha, as ilhas da Sicília, da Baleares, tá? E no mar Egeu, né, existe até uma música, atravessamos o mar Egeu. Depois eu passo a música para vocês, que também vai ter o arquipélago grego, né? Então, essas são as principais características do continente, tá? E vocês deixem os comentários, as dúvidas de vocês no comentário desse vídeo, tá certo? E deixa também o curtir, né? E uma curiosidade é que vai existir um Eurotúnel, tá? Esse Eurotúnel ele vai ligar o norte da França até a Inglaterra. Ele foi construído há muito tempo, então vejam só, né? Com o objetivo de diminuir as pontes aéreas, né, e ser mais rápido, porque é questão de horas você sair da França, você chegar aí lá na Inglaterra, sem precisar de um barco, sem precisar de visto, né, anteriormente, hoje agora vai precisar, porque saiu do bloco econômico, né, do bloco econômico europeu, tá? E essa é somente uma curiosidade, né? E em falar em bloco, né, nós vamos ter o maior bloco do mundo, vai ser justamente a União Europeia, com o maior grau de intimidade, de entrosamento entre esses países, pessoal. Tá? Então, por hoje só, abraços geográficos e fofinhos. Deu! Choose! Até a próxima, gente!